Quais as causas metabólicas do platô no processo de emagrecimento? Essa é uma questão muito interessante porque quando a gente olha para a nossa fisiologia, o fenômeno que fica muito evidente é a importância dos processos de feedback negativo e também dos processos de homeostase e alostase. São dois termos cuja conceituação não é o caso de nós detalharmos aqui agora, mas o nosso organismo sempre busca estar em homeostase e para ele estar em homeostase, ele precisa que outros sistemas estejam fora de homeostase para conseguir regular aquele sistema que precisa ficar em equilíbrio. E para que isso aconteça, existem uma série de mecanismos de feedback acontecendo de maneira simultânea. Então, por exemplo, alguns estudos recentes mostraram um dado interessante, que o gasto energético total de populações de regiões urbanas não era muito diferente do que o gasto energético total de populações tradicionais, por exemplo, populações tribais. E esse dado chamou muito a atenção porque a gente vê que existe um fenômeno importante em termos de obesidade, doenças crônicas, em questões calóricas, na modernidade. Acontece que, quando os pesquisadores foram aprofundar o detalhamento desses estudos, o que eles perceberam é que, apesar das populações tradicionais terem um nível de atividade física bem maior do que as populações urbanas, o gasto energético absoluto não era maior. A princípio, o que acontece com essas populações são ajustes fisiológicos, nós não sabemos exatamente quais, mas são ajustes em hormônios, são ajustes no sistema de defesa, no sistema imunológico, são ajustes de regulação fisiológica de órgãos e tecidos que fazem com que haja uma compensação do gasto calórico. Apesar deles terem uma atividade mais intensa, eles compensam esse gasto calórico em outros momentos do dia e em outros sistemas fisiológicos. Então, talvez a principal diferença entre as populações urbanas e as populações mais tradicionais, do ponto de vista da observação óbvia que nós temos muito mais obesidade do que as populações tradicionais, esteja principalmente na ingestão calórica e não no gasto calórico com a atividade física. Mas esse é um exemplo que mostra claramente o processo de platô. Talvez o gasto calórico diário total tenha fundos evolutivos muito profundos e a gente não possa ultrapassar certas medidas de maneira natural. Claro que eu estou falando aqui de maneira crônica, num estilo de vida modificado, sem que isso gere necessariamente o start para os mecanismos de feedback entrarem em ação e a gente regular este gasto calórico para um nível mais controlado. E é bem aí que está o fenômeno metabólico que explica os processos de platô durante o emagrecimento. Nosso organismo sempre busca compensar o déficit calórico que nós estamos implementando. E por isso é tão importante usar estratégias diferentes ao longo do tempo para que você consiga se manter reduzindo a gordura corporal.